Vamos lá. E vamos tacar essa aula. Tá isso. Gente, o assunto de hoje, progredindo aí na nossa cronologia interminável da língua portuguesa, a gente vai falar um pouquinho de quinhentismo. Quinhentismo é a primeira manifestação de literatura que existe dentro do nosso país, assim, que na época ainda não era o nosso país, não era nem uma colônia direita, era mais uma terra ali que meio que um barco bateu e a gente estava começando a ter que lidar com essa situação. Uh, e, bom, eu acho que é importante falar, assim, importante frisar que o nome quinhentismo deriva de 500, 500 de 1500, o ano em que o Brasil foi descoberto. Então, quando a gente fala de quinhentismo, a gente está falando de coisas que aconteceram no Brasil e vocês vão ver exatamente por que isso faz sentido, porque só tem coisa do Brasil aqui dentro, sabe? Mas para falar do quinhentismo, a gente tem que falar um pouquinho aí do contexto histórico-literário, que é o que a gente sempre fala e etc. Então, eu vou começar falando disso daqui. Se quiser, você fala o próximo daí. Vai fundo, vai lá. Então, aqui a gente tem um pouquinho do contexto histórico-literário do quinhentismo. O quinhentismo, ele é um período literário e tá tudo bem, existe um certo comprometimento nessa periodização toda, né? Mas ele vigora no momento em que a Europa está passando por alguns processos. Alguns processos, por exemplo, a Reforma Protestante e a Ocidente contra a Reforma, assim como o aumento da Revolução Urbana, que começou ali no final da Idade Média, né? E junto de tudo isso, a gente está vendo uma explosão de uma nova figura que ele nasce junto com a cidade, que é o burguês, o capitalista, e o capitalista ele vai começar a necessitar de dinheiro para investir, de coisas para se comprar. Né? Então, nesse sentido, surge a grande expansão marítima, que vocês já devem estar vendo em história, se não me falha a memória, né? Já devem estar vendo, né? Se não estiverem vendo, cobra lá, mentira. Mas, enfim, as expansões, como a gente já tinha dito lá na aula do Camões, né, que foi um retrato ali da viagem do Vasco da Gama, elas surgiram de modo a fazer com que os países se enriquecessem. Né? E Portugal era muito, muito pioneira nisso, tanto que tem aquela materiazinha do pioneirismo português, que a gente fala da Escola de Sagres, que a gente fala da posição geográfica de Portugal, e várias coisas mais. Então, acho que esse segundo tópico eu também já falei um pouquinho dele no começo da aula, né? Uma coisa importante da gente falar também é que o quinhentismo, ele envolve os relatos desse períodozinho, né? Desse período em que o Brasil acabou de ser descoberto, né? Tanto os relatos quanto o que pessoas que escreviam e o propósito para o qual essas coisas serviam, né? Então a gente vai ver dois tipos de literatura dominantemente, a literatura de informação e a literatura de catequese. Seja um spoiler dos próximos slides aí, mas enfim. Um último tópico que é importantíssimo falar é que eu comecei essa aula falando que o quinhentismo era a primeira coisa de literatura que aparecia no Brasilzão, né? Mas ele não é a primeira manifestação de literatura brasileira, porque a rigor não era literatura e também não era brasileira, sabe? Não era literatura por quê? Porque, e há quem discuta isso, né? Mas não tinha lirismo nos escritos. Os escritos eles serviam um propósito de relatar, serviam um propósito de catequizar. Então não existia ali uma relação emotiva ou sequer nenhuma profundidade com o que estava sendo contado, com o que estava sendo relatado, né? Então, além disso, uma coisa muito importante é que quem escrevia não era brasileiro, né, gente? Quem escrevia era europeu. Europeu, português, jesuíta. Também vamos ver que teve uns franceses aqui que vieram ali junto com as invasões iniciais do território na época das invasões francesas que antecederam a primeira invasão grande que rolou aqui no Brasil na época do açúcar. Então, eu acho que basicamente o que tem a se dizer sobre o contexto histórico literário é isso. Uma última coisa é que, como vocês já devem imaginar, né, era uma literatura de caráter eurocêntrico, porque ela era feita por europeus. Né? Então, o cara vai chegar aqui e vocês vão ver na grande maioria dos textos que a gente vai ler, vai ser um cara falando assim: nossa, velho, eu fui pro Brasil e, meu, tinha uns índios lá, cara. Tinha uns índios lá, e os índios, meu, eles estavam pelados, eles estavam agindo de uma forma esquisita, eles não eram cristãos, eles não tinham fé, e etc.
Bom, é isso. Essa é a primeira parte. O Léo vai falar um pouquinho para vocês agora da carta do Pero Vaz de Caminha, que é esse documento aqui. E aqui a gente já tem uma amostra disso aqui que eu acabei de falar. Complementando bastante o que o prof. João disse, eu sempre aponto pro lado errado, que raiva disso. É muito importante vocês terem noção de uma coisa, né? Agora, é um pouco diferente do trovadorismo com o classicismo, né? Vocês podem ver que o classicismo tem bastante a ver com o quinhentismo. Não só por uma possível contemporaneidade deles, que nem a gente já falou, é difícil definir exatamente em que ponto do tempo um movimento começa, outro movimento começa. Isso a gente pode dizer que é mais fácil de falar conforme a periodização literária vai chegando mais na contemporaneidade, assim, com o realismo, com o modernismo, com o romantismo, a gente pode definir um pouco mais, assim, em que anos começam essas coisas, mas isso ainda é muito, tipo, 600 anos atrás, sabe, gente? É muito antigo. A Carta do Pero Vaz de Caminha é um ótimo ponto de início, assim, que a gente tem, porque é o primeiro documento escrito em território brasileiro. Mas como o João disse, não é, tipo, tem a carga, né, de, o primeiro pedaço de literatura brasileira, já estamos em 1500, é foda, né, Nicolas? O primeiro pedaço de literatura brasileira, assim, a Carta do Caminho tipo, é uma coisa bem contestável, sabe? Porque não tinha leitores de literatura brasileira, ninguém aqui falava português. O português não era um idioma que existia aqui, sabe? Os textos eram escritos aqui, todos mandados para Portugal e todos serviam não só como um propósito assim estético de expressão artística, todos serviam a algum propósito de ou catequese, ou mercantil, ou de informação mesmo, né, que a gente vai ver. Mas, curiosamente, eles não eram só textos de viagens também. Eles não eram só relatos. Tu não pode falar que os textos são, entre muitas aspas, realistas, porque eles eram textos enfeitados, assim. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente com alguns dos outros relatos dos viajantes que vieram para cá. Mas a Carta do Caminho dá pra ver, assim, que ele não fala exatamente o que ele estava vendo. Tu percebe que tem uma enfeitada, assim, no texto dele, que ele não, tipo, escreve didaticamente como se ele estivesse reportando uma coisa? Pode falar, Vitor. Dá pra dizer que eles fizeram, tipo, sei lá, as primeiras fanfics? Então, eu diria que a primeira fanfic ainda foi a Divina Comédia do Dante, porque ele pegou ele e o poeta favorito dele, que era o Virgílio, e se botou lá numa jornada pelo inferno. Mas. Não, fanfic eu acho que é uma palavra Literalmente muito uma forte. fanfiction, né? A Divina Comédia é literalmente uma fanfiction ali. Ele, não, o Virgílio, vamos lá salvar minha amada, que não deu bola pra mim em vida, sabe? Mas os documentos literários aqui brasileiros, eles eram diferentes porque eles tinham um propósito em ser assim. A Carta do Caminha, ela é escrita desse jeito bem específico porque ela servia um propósito de vender essa terra que eles acharam aqui como uma grande descoberta. Eles queriam que essa terra fosse uma coisa incrível, única e fantástica, que o rei de Portugal pudesse se vangloriar dessa grande descoberta. Então é por isso que ela é escrita para falar que essa terra que tem grandes ele descreve no início da carta de que eles apontam para uma possível parte da Terra que teria ouro, que teria grandes minerais, que é uma terra rica, com paisagens novas e diferentes que nunca foram vistas. Né? Aqui a gente botou bastante a descrição dos indígenas aqui, né? Que era uma coisa que eles nunca tinham vistos, né? E uma coisa que o João comentou ali antes, era um período de grandes mudanças na Europa, principalmente mudanças religiosas. A principal patrocinadora das grandes navegações, né, desse período de viagens portuguesas foi quem, gente? Foi a igreja. A igreja que botou grana para essas viagens acontecer. Então, tinha o propósito de Portugal não só explorar novos mercados para vender suas mercadorias, não só explorar novas terras para conquistar mais e juntar o seu grande império da colônia portuguesa, da coroa portuguesa, perdão, mas também tinha um propósito bem grande em conquistar fiéis, em buscar novos fiéis, porque a Europa estava ficando muito pequena para a igreja, então eles queriam buscar fiéis em novos territórios. Então as descrições dos índios como seres inocentes, desprovidos assim de roupa, de costumes, desprovidos talvez de uma alma, que a gente vai ver. Oi, Vitor, fala aí. Não, agora é uma curiosidade sobre o meu sobrenome, que eu sou Vitor Coimbra, né? E aí o primeiro cara que rezou a primeira missa foi o Frei Henrique de Coimbra, né? Então acho que ele é meu parente de alguma maneira aí. Tem o sangue colonizador aí.
Olha aí, gente. O Vitor tem sangue de português. Peça um ouro pra ele, gente. Não, mentira, não faça isso não, coitado. Mas, enfim, tinha bastante esse propósito, assim, de fazer os índios como essa figura meio paradisíaca, meio Adão e Eva, assim, mostrar que talvez eles pudessem ser convertidos. Então, era não era totalmente na inocência que eles escreviam desse jeito. Era uma espécie de escrita bem direcionada para os propósitos deles. E fica bem mais claro na literatura dos outros viajantes que a gente vai ver agora. Passa aí, João. Aqui tem um pouquinho sobre a Ah, carta do carinha, que é tudo que o Léo já falou, mas aqui eu botei só pelo meme mesmo. Então eu vou dar um tempinho importante, para vocês entenderem. importante ilustrar, né, gente? Lembra também, não tem pressão para copiar os slides agora, a gente sempre vai disponibilizar tudo depois. A gravação também, apesar que o MConf demora para registrar a gravação, mas a gente sempre vai disponibilizar Uhum. material. A da de quinta-feira não saiu ainda, não adianta me cobrar. É, gente. Desculpa, o MConf é meio bugado. Mas enfim, é isso que eu falei mesmo ali. Tem problemas com quinta-feira, gente. Porque a de segunda sempre sai na hora. Mas Tem enfim, isso aqui é tudo. uma coisa Fala. interessante aqui, só uma possível curiosidade biográfica do Caminha, é que ele era de fato um escrivão ali, ele era um cavaleiro português e ele era tipo nomeado para ser o escrivão do Pedro Álvares Cabral, assim, mas enfim, gente, isso é essas coisas curiosas assim sobre a época. A gente vai disponibilizar todo esse material para vocês. Agora vamos seguir mais pros outros Uhum. carinhas que vieram para cá e escreveram também aqui. Tá? Bom, gente, o primeiro aspecto que a gente vai estar avaliando, o gerundismo, né? A gente vai estar avaliando da literatura quinhentista é a literatura de informação. Como eu tinha dito, existem dois tipos de literatura nesse período, e essa daqui eu acho que é a que mais aparece assim, citada em prova, tanto em prova de história quanto em provas de literatura. A Carta do Caminho faz parte dessa literatura, e a Carta do Caminho diz muito sobre o que essa parte do quinhentismo é. Ela é uma produção literária basicamente relacionada a relatos, muitos deles fantásticos, de certa forma, como o Léo tinha dito, das coisas que eram encontradas por viajantes estrangeiros aqui no Brasil, sabe? Na época, ainda dentro do contexto das navegações, era muito comum assim que pessoas das de mais diversas origens, nobres, etc., viessem junto das caravanas comerciais para outras nações, para nações que estavam prestes a serem colonizadas, e eles acabavam por meio que explorarem a região e criar relatos, produzir coisas assim, para levar de volta para o continente deles, para vender como uma forma de meio que por conta do certo exotismo assim que tinha implícito nisso, né? Isso é uma coisa que perdurou ali até no neocolonialismo, né? Essa coisa de você achar aquilo que é completamente diferente do teu modo de vida ser uma coisa atípica, uma coisa a ser exposta num museu, né? Isso é uma parada que bebe muito da água de atitudes como essa da colonização original. Então, beleza. Uma coisa que vale muito se destacar, e que eu já falei no começo, mas vou falar de novo, é que na literatura de informação não existe lirismo, ou seja, não existe lirismo, que a gente já viu né, nos outros poeminhas que a gente analisou, é uma expressão da intimidade, do eu lírico da pessoa que vai lá e compõe o texto, né? Nesse caso, quem está falando, quem no livro A Viagem ao Brasil fala nesse livro, não é um personagem, é o próprio cara, é o Jean de Lery. É um francês que veio aqui no Brasil, se meteu no Brasil, fez um monte de confusão, escreveu um monte de coisa. E então, basicamente, o que a gente tem é um grande de um atlas verbal assim das culturas assim que se via por aqui, né? Deixa eu dar uma lidinha no slide aqui. Então, uma das coisas que também cabe falar desse período é que essa literatura ela é muito responsável por uma criação mitológica muito negativa por trás da figura da pessoa que vivia aqui no Brasil antes dele ser achado, né? Do povo indígena, do povo autóctone. E o Lery falou que se sentia mais seguro entre os índios do que entre seus próprios conterrâneos. Olha, é questionável.
Mas não sei se ele falou isso mesmo, assim, sabe? Ele realmente descreve isso no livro do, Não. do Viagem ao Brasil. Depois eu explico melhor o que ele quer dizer com isso, mas enfim, é de fato uma frase que é descrita no livro. Uhum. Mas enfim, gente, quando o estrangeiro vem para cá e descreve o indígena e a terra da forma que ela é descrita, cria-se uma ideia de que a gente está numa grande festa exótica, onde tudo é muito diferente, onde tudo é muito atípico e deve ser apontado, e isso gera uma certa impressão que fica Senhor. marcada. Oi? Não, os gringos ainda olham pro Brasil meio assim, na real, né? Mais ou menos. Essa visão meio exótica, assim, desse terreno novo, assim, a ser explorado. Mas tipo, é uma percepção mais cultural, assim, que ainda rola, né? Mas, tipo, sei lá, anos atrás, assim, Ela caiu. a cidade que tu mora com macaco e tu pega. Opa, peraí, deu um aviso de má conexão. Vocês estão me vendo? Você deu uma caída, Léo. Dá Ah, uma tá. retomada aí. Não, é falar que. Não, essa visão do. Tipo, essa pergunta do Vitor é pertinente, porque, tipo, tinha uma piada uns anos atrás que era tipo, ah, não, porque se tu sai do Brasil, tu vai pra algum país no hemisfério norte, eles vão perguntar assim, ah, não, porque tu mora no Brasil, tu mora com macaco na floresta, tu mora no meio do mato, vocês têm internet, vocês têm luz lá. Então ainda é uma coisa que, tipo, rolava, assim. Foda, né? O europeu acha que é o centro do mundo sempre, né? Fazer o quê? Mas enfim, gente, esse termo, o termo que eu coloquei aqui, o monstro indígena, é realmente uma coisa que vocês vão ver principalmente nos escritos do Staden, que ele fala um pouco ali do ritual antropofágico, que é um negócio assim bem impressionante, assim. Ele fala que ele clamou por Deus enquanto aqueles seres extremamente raivosos iam ali, consumiam carne dos outros, etc. Então, quem lia, imagina uma senhora, imagina uma senhorinha lá em Portugal lendo o relato do Hans Staden, sabe? Então ela fica com essa impressão, com esse negócio assim de que tipo, meu Deus do céu, né? O que será que é esse lugar, né? Enquanto o que se tinha aqui eram pessoas, assim, enfim, o que tinha uma cultura completamente diferente, né? Evidentemente. Em tempo, a última coisa que eu queria falar é que essa parte da literatura, o jeito com que ela foi redigida, assim, e as coisas que ela demonstrou é importante para a história, né? A coisa que a história mais utiliza, a água a fonte da qual a história mais bebe, o documento. E o documento, ele é isso, sabe? Um documento histórico é algo que registra um período, né? E a literatura de informação faz exatamente isso, né? Tanto o relato tem ali uma certa credibilidade que muita gente vai pegar esse relato e vai utilizar ele na hora de compor personagens no futuro da literatura. Quando, sei lá, o José de Alencar vai compor os romances indigenistas dele, ele vai lá e vai pensar, não, nossa, poxa, vou dar uma olhada aqui em como que os índios eram de verdade, né? Como é que ele ia saber disso se não olhando o próprio documento, né? O próprio documento de quem estava lá quando aconteceu, né? Fala aí, Léo. Acho O que é próprio Oswald de Andrade puxou bastante. O Oswald de Andrade é uma figura que a gente vai ver mais pra frente, mas ele é um cara que foi bem importante no período modernismo brasileiro. Ele puxou bastante desses textos antigos e principalmente da cultura indígena da época, né? Bastante da cultura dos tupinambás, assim, para fazer parte desse movimento. Mas falando especificamente um pouco mais agora da obra desses dois viajantes que a gente botou ali no slide, né? O Staden e o Léry. Falando do Léry primeiro. Ele era um francês viajante, ele era um cara bem mais. O livro dele é bem mais preocupado em descrição assim do lugar mesmo, assim. E ele, tanto o Léry quanto o Staden, mas eu acho que mais o Léry, eles trabalham bastante com essa figura de oposições, assim. A pergunta que a Valentina fez, não foi uma pergunta, né, na verdade, ela afirmou, né, que o Léry disse que os indígenas aqui eram mais civilizados que os portugueses lá, é porque o Léry ele trabalha bastante com essa questão de oposição. Então ele fala uma coisa que tem aqui no Brasil e que não existe lá na Europa, ou uma coisa que existe lá e que não existe aqui. E ele fala que aqui não existe guerra,
aqui não existe conflito, aqui é o povo harmônico que vive bem. Então, uma coisa que acontece bastante nesses escritos é esse apagamento meio do índio como uma figura que, tipo, não existe, ela é mágica, assim. Ele é um povo que vive aqui, é inocente ao mesmo tempo. Tipo, tem um indígena inocente, tem um indígena malvado, eles não têm voz aqui, eles não são descritos como seus próprios pensamentos, eles são descritos sempre por esses olhares dos viajantes, assim. E outra que, como o João disse, que esses textos não tem lirismo, né? Não tem uma tentativa de expressão artística, mas ao mesmo tempo eles têm um caráter fantasioso meio presente. Tu gera esse misto curioso, né? Porque é uma literatura de relato de viagem, mas ao mesmo tempo o cara tenta enfeitar, assim. E isso era muito porque, na época, na Europa, o classicismo era uma escrita, era feito dessa maneira que tu tinha que, tipo, tinha muito esse resgate das culturas dos grandes feitos, essa cultura greco-romana clássica. Então cabia muito eles enfeitar os próprios textos, enaltecer assim as viagens que eles faziam, as grandes viagens, tendo que enfrentar índios malvados quando chegam nessa terra paradisíaca nova que é o Brasil. E serviam, que influência boa ou má, para criar já uma identidade do que seria uma expressão artística aqui, né? E eu acho que um dos casos mais curiosos disso é o livro do Staden, que é o dos Viagens ao Brasil, que é um livro bem mais narrativo, assim, ele conta a epopeia, assim, que ele teve quase de captura dos tupinambás, que ele foi capturado por uma tribo que ia comer ele ficou dias, assim, tipo, capturado, a tribo ia comer ele, e ele estava assustado, rezando todo dia para que isso não acontecesse, até o ponto que bateu ali numa ardilosidade dele, que ele pudesse enganar os índios dentro do próprio ritual. Então ele falou que a lua, o deus da lua, não ia ficar feliz se ele fizesse parte daquele ritual. Então eles começaram a ver que o Staden tinha uma espécie de conexão ali, tipo religiosa, mística. Então ele é um texto de viagem, ele é um texto de relato, mas diferente, por exemplo, da Carta do Caminho e da Carta do Léry, do texto do Léry, que são textos mais, tipo, relatos normais, assim, talvez um pouco enfeitados. O do Staden é para ser um relato de viagem que ele fez, mas é totalmente, tipo, há quem diga, não vou afirmar eu, totalmente fictício, de uma situação que nunca aconteceu, assim, dele lá preso, enfrentando dificuldade dos tupinambás, assim, contando essas histórias desses índios que comem gente, que ele enganou todos eles e conseguiu escapar porque ele é muito ardiloso, assim. Então, foi um texto que fez bastante sucesso na Europa, inclusive. O Staden voltou para a Europa e depois veio para cá de novo. Sim, então é bem curioso tu ver como dentro desse estilo, assim, estilo, né, que a gente não pode chamar necessariamente de estilo, ainda tem certas diferenças de escritor para escritor. E, gente, perdoa minha voz também, eu tô meio gripado, não sei se dá pra notar muita diferença, mas eu não posso falar muito, minha garganta tá meio ruim. Mas, enfim, e esses textos são muito diferentes agora do estilo de texto que a gente vai ver, que também era produzido aqui, concomitantemente com esses, mas que tinha um caráter completamente diferente. Ao invés de relatar viagens, ao invés de descrever a Terra, os textos que a gente vai ver tinham um propósito bem mais claro, que é o propósito de catequizar os índios que estavam aqui, gente. Então, partindo agora para a literatura de catequese, ou literatura Só católica. respondeu o Nicolas ali rapidinho, Léo. Hum. Nicolas, uma coisa que eu acho que tem uma expressão muito boa, assim, é que quando você olha para trás, assim, no sentido histórico, especialmente depois de muito tempo que uma coisa acontece, é bem raro que você tenha uma visão meio míope, sabe? Então, você consegue, assim, hoje em dia, depois que surgiram diversas maneiras de visão crítica da história, de visão crítica do colonialismo, de visão crítica desse purismo do europeu em relação aos costumes e à cultura dos indígenas e também em relação ao papel da igreja. Hoje, a gente sabe disso. Hoje, isso já foi analisado criticamente à exaustão por uma infinidade de historiadores. Na época do Alencar, que foi poucos anos em relação à distância histórica que a gente tem atualmente desse período, o que aconteceu foi que
ele não tinha muito essa noção, sabe? Tanto que meio que quando você vai ler os livros dele, são livros que criam índios europeus, sabe? Os índios do Alencar não são índios. Os índios do Alencar são personagens românticas, como o romantista que ele é, uh, baseadas assim num jeito europeu de ver uma certa de ver heroínas assim, que ele vai lá e fala assim, oh, é um índio. E tipo, é meio que isso, sabe? Tanto que a interação dos índios nesse tipo de livro, com exceção de alguns outros escritores, assim, meu, só acontece assim com a presença de algum europeuzão lá no meio, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado, assim, de não fazer essas suposições, assim, tipo, especialmente se você lê o livro, assim, do Alencar, você percebe que não se tinha essa noção exatamente. É claro que existia gente que criticava o método, o modo como a igreja tocava a sociedade. Nessa própria época tinha gente que fazia isso, e a igreja, inclusive, criou todo um programão para combater essas pessoas, né, que foi a Contra-Reforma. A gente vai ver as formas artísticas da Contra-Reforma numa aula futura, na aula de Barroco. Uh, e e fora isso, a igreja também era um órgão bastante violento, né? O próprio Tribunal do Santo Ofício era uma instituição que simplesmente julgava pessoas uh, a revelia, assim, de qualquer interesse, senão o próprio interesse da igreja, né? Então era bem difícil fazer esse tipo de manifestação nessa época. Inclusive, na época que o Brasil foi descoberto, entre muitas aspas, porque daí também tem todo o papo de a polêmica de se o Brasil foi descoberto ou conquistado, colonizado, né, logo de cara. Mas também tem uma coisa que aconteceu nessa época, que teve uma conferência, a Assembleia Bula Papal, eu não sei agora o nome exato, que era para determinar se índio tinha alma ou não. Eles fizeram isso para ver se valia a pena catequizar, porque eles determinavam que os negros da África não tinham alma. E, portanto, não tipo, era mão de obra, não valia a pena ser catequizado. E eles queriam determinar se o índio tinha alma ou não para ver se valia a pena ser catequizado e ser um fiel de Deus. Se não valesse a pena, bom, seria mão de obra. Então, na época do José do Alencar, se tinha essa visão? Sim, possivelmente não. Porque ele era. O José do Alencar ele fazia um índio bem nesses moldes, que o João disse, bem nesses moldes europeus, né? Assim. E isso, querendo ou não, é uma coisa meio recente. Mas a gente vai ver isso um pouco agora, porque a gente vai falar do José de Anchieta, gente. José de Anchieta é uma figura bem polêmica no meio de tudo isso. Uma outra coisa aí, só complementando bem rapidinho o que o Léo disse, a igreja, às vezes, ela criava mitologias bizonhas para justificar essas coisas. Esse negócio da determinação de que pessoas negras vindas da África não tinham alma, eles criaram um mito por trás disso. Eles falavam que as pessoas, que o negro que nascia na África tinha uma marca de um dos filhos. Como é que é o nome do cara? Eles tinham a marca de Caim. Caim é o o filho do mal ali do começo da história bíblica. Desculpa, a gente não lê a Bíblia faz tempo. Mas eles falavam que as pessoas da África sustentavam essa marca e por sustentarem essa marca, eles não tinham lugar no céu. Assim. Sim, Caim Macadal, exatamente. Mas tá, gente. Sobre a literatura de catequese, bom, para falar dela, a gente precisa primeiro falar um pouquinho sobre a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, basicamente, foi uma dessas manifestações do que eu falei, de que a igreja ela ia atrás das pessoas que iam contra ela, e ela ia atrás... A igreja era muito esperta, tá, gente? Eles iam atrás de diversas frentes, assim. Eles criaram uma folha cheia de livros que não se podia ler. Eles mantinham o poder deles através de manipulação intelectual, assim, prendendo conhecimento científico a espaços monásticos. Eles faziam diversas coisas desse tipo. Não é à toa que a maioria da população dessa época era analfabeta por projeto, assim, eles não queriam que o conhecimento fosse divulgado, eles não queriam que as descobertas científicas fossem divulgadas, assim. De fato, o Galileu ali, alguns outros cientistas da época, eles foram presos e condenados, eles eram criminosos, assim.
Não mudou muito as igrejas. De fato. Mas, cara, pensar que não mudou muito, assim, infelizmente a gente pode dizer que mudou pro melhor. Porque, né, antes era, tipo, realmente bizonho o nível de perseguição que existia. Mas tá, voltando. Então, nesse sentido da Contra-Reforma, que foi basicamente, bom, vocês já devem saber disso, pelo que eu falei no começo da aula, mas quando a igreja começou a monopolizar todos esses campos da vida na Europa, surgiram dissidências da igreja, é claro que dissidências com seus próprios interesses, né? Por exemplo, o calvinismo era uma dissidência da igreja, era uma religião protestante extremamente ligada ao nascente capitalismo, assim, por exemplo, e foi usada como justificativa para diversas coisas na Inglaterra depois desse tempo. Essas dissidências... Acho que o Vitor queria falar um negócio aí. Fala aí, Vitor. Sim, até acho que são os calvinistas que acreditam que tem pessoas que são predestinadas já à salvação, né? Não lembro se são os calvinistas, acho que são. Mas tem uma vertente, assim, da protestante que, enfim, né, acredita que tem pessoas, tipo, quem vai pro céu já... Tipo, quem vai pro céu vai pro céu, tá ligado? Já tá escolhido por Deus, uma parada assim, bem bizarro. Sim, é isso mesmo. É no calvinismo mesmo. Foi escolhido. O Nicolas confirmou. Eu não sabia que era exatamente calvinismo, mas se o Nicolas falou, eu acredito. O Nicolas falou, acredito. Mas sim, o calvinismo tem essa coisa de trabalho. Muito livrinho didático xixilento vai falar para vocês que o calvinismo pregava a salvação pelo trabalho, mas esse trabalho não era enxada, gente. Esse trabalho era contar dinheiro lá que para cima no escritório, sabe? Então, foda, né? Não é... A gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, né? Mas, enfim, uma dessas medidas que... essas religiões todas, essas dissidências que foram criadas, foram chamadas de religiões protestantes, e em resposta a isso, a Igreja Católica, que não queria perder os fiéis, não queria perder o dinheirinho também, o santo dinheirinho, né? Eles foram lá e criaram uma sistemática de repressão a essas manifestações que eles consideravam heréticas, né? Que eles chamavam de Contra-Reforma. E a Contra-Reforma, dentre diversos aspectos dela que vocês vão ver lá na história, uma das mais significativas foi a acoplação de uma ordem jesuíta que foi criada por esse cara, que é o Inácio de Loyola, ao contexto da Contra-Reforma, né? Essa ordem, a Companhia de Jesus, eles basicamente trabalhavam no sentido de levar a moral, a ideia e todos os ideários, os dogmas pertencentes à Igreja Católica para diversos lugares do mundo. E olha só onde eles foram parar, né? Eles foram parar no Brasil, né? E dentro do Brasil, a gente tem muita coisa, né? A gente tem uma mítica por trás da figura do jesuíta, né? A gente tem que pensar um pouquinho mais criticamente, eu sinto, né? Tanto que a gente tem um colégio em Porto Alegre que tem o nome de um jesuíta, desse jesuíta, que a gente vai falar um pouquinho dele, vocês vão ver um texto dele e vocês vão passar a gostar ainda menos do Anchieta, com certeza. Mas tá, vamos lá. Dentro do Brasil... Opa, eu caí aqui e voltei já. Vocês estão me vendo? Tá, ok. Dentro do Brasil, o objetivo do jesuíta, que vinha junto com as expedições iniciais da colonização, inclusive, se eu não me engano, o primeiro jesuíta que chegou aqui no Brasil, ele veio junto com o primeiro governador-geral, se não me falha a memória. Ele vinha com o objetivo de catequizar. Ele vinha com o objetivo de catequizar e com essa cobertura, né, com essa capa de moral de levar a palavra de Deus, a palavra que estava certa para todo mundo. Mas existia uma coisa assim muito importante nessa época, né? Que era o desenvolvimento da colônia, né? E como esse desenvolvimento precisava acontecer de certa maneira, os jesuítas, eles também iam aculturando os povos nativos daqui do Brasil, de modo a torná-los mais suscetíveis ao trabalho, de modo a torná-los suscetíveis a uma diversidade de outras atividades, assim, de modo a, de certa forma, num jeito muito grosseiro de se falar, amansá-los, de certa
forma, como eu já falei 4 vezes. E todo esse contexto da participação jesuítica no Brasil, existiam diversas missões, existiam missões muito, muito importantes aqui no Brasil, que, tipo, criaram jesuíta, além de... E é por isso que muito colégio tem nome de jesuíta, que muito lugar tem nome de jesuíta. Eles também criavam escolas, eles ensinavam as pessoas, passavam conhecimento, mesmo conhecimento básico, matemático, linguístico. E eles, inclusive, eram pessoas muito inteligentes, de forma que eles, por exemplo, assimilaram muito rapidamente a linguagem utilizada pelos povos indígenas daquela porção costeira em que a colonização começou, né? Que foi no caso do Tupi-Guarani. E dentre esses vários jesuítas, a gente tem o José de Anchieta. O José de Anchieta, ele é um cara que era muito crânio, assim, sabe, gente? Verdade seja dita, ele tinha umas concepções bem, bem erradas, só que ao mesmo tempo que ele tinha essas concepções erradas, ele as racionalizava e as racionalizava de uma forma que parecia muito válida para as pessoas na época. José de Anchieta, deixa bem claro assim que eu vou falar. Eu vou frisar isso que é bem importante, gente. Ele era o jesuíta. Ele foi o maior tradutor de Tupi-Guarani da sua época, gente. Ele produziu uma quantidade de literatura ridícula. Ele produzia de teatro, porque ele sabia que o fato da interpretação, né, o fato das pessoas verem, era mais fácil de passar a ideia. Ele traduzia a Bíblia do português para o tupi, ele traduzia coisas do tupi para o português, para os outros conseguirem entender bastante. Ele foi um dos caras que mais advogou para os indígenas não morrerem, porque ele achava que, tipo, de fato, ali, os maiores fiéis ali que a igreja podia ter eram nos indígenas. E ele também, nas diversas cartas que ele escreveu, tem vários documentos falando que ele apoiava constantemente a violência contra eles, caso eles não entendessem. Ele tem uma carta que ele fala bem assim, se eu não me engano. São mansos de alma e pensamento, mas se lhe faltar caráter, as boas porradas podem resolver isso. Ele fala, tipo, bem assim, bem seco. Esse trecho existe, cara. Eu lembro desse trecho. E ele escreveu, não só isso, ele escrevia épicos, tipo Lusíadas, ele escrevia épicos de grandes feitos de outros colonizadores portugueses chegando no Brasil, assim. Escrevia autos. Assim, ele era um super homem da época, assim. De fato, essa ideia de homem vitruviano, que a gente falou bastante no classicismo, o José de Anchieta era um super jesuíta. Agora, será pessoa boa ou não? Gente. Gente, por favor, né, gente? Vamos pensar não só no que o cara escreveu, né? Mas vamos olhar as consequências bastante dos atos que ele fez, né? Não existe bondade, existe interesse, né, gente? Enfim, como o Léo disse, ele escreveu muito sobre tudo, né? Ele fez, isso eu só queria ressaltar de novo, ele também falava muito sobre, tipo, a alma do índio, né? Em relação àquela coisa que a gente comentou anteriormente. Ele fez uma epopeia sobre o segundo governador-geral do Brasil, Mendes Sá, acho que foi o segundo governador-geral do Brasil. Mendes Sá. Se tiver errado, vocês me corrijam. Mas, enfim, e façam um link, tá, gente? A gente falou há pouco tempo do Gil Vicente. O Gil Vicente também escrevia autos, né? A gente deve lembrar lá do Alto da Barca do Inferno, que também era um auto, que também era moralizador. E vocês vão ver agora um trecho de um auto de um auto do Anchieta, que é um auto que era feito para ser falado ali para os nativos, e de forma a mostrar para eles, assim, o que era o certo e o que era errado, né? Inclusive, ele pegou e fez o personagem do mal desse auto ter um nome indígena, tá ligado? Então, era pra se falar. Era para se falar com grande proximidade, entendem? Eu sei que a gente já passou da área, mas eu quero ler esse texto, porque esse texto ele é absurdo. Vocês vão perceber a pessoa que o Anchieta deve ser lembrado com só por esse texto, né? Então, vamos lá. Essa virtude estrangeira me irrita sobremaneira. Quem a teria trazido com seus hábitos polidos, estragando a terra inteira? Então ele está falando em primeira pessoa aqui. Quem está falando é o índio vagabundo que o Anchieta quis retratar. Só eu permaneço nessa aldeia como chefe guardião. Minha lei é a inspiração que lhe dou. Daqui vou longe visitar o turrão.
Quem é forte como eu conceituado, sou diabo bem assado, a fama me precedeu. Guaxará sou chamado. Meu sistema é o bem viver, que não seja constrangido o prazer nem abolido. Quero as tabas acender com meu fogo preferido. Boa medida é beber, cair até vomitar. Isso é jeito de gozar a vida e se recomenda a quem queira aproveitar. Então ele tá falando aqui basicamente que, gente, ó, eu sou aqui o índio, eu sou o diabo bem assado, Eu vivo eu do sou, pecado, eu sou não o tem Deus pecado. aqui, não tem lei. Vocês podem viver da carne, da bebida. Uhum. E ele é o E vilão é da peça. Que, né, E gente? aí o outro personagem dessa epopeia, acho que deve ser, não a epopeia, desculpa, desse poema, desse alto, vocês já devem conseguir supor quem é, né? Mas é um outro índio que é o índio mansinho, sabe? É o índio do bem, Foi moralizado pelos grandes católicos portugueses. Olha, moralizado gente, pelos libertinos. pra terminar aqui rapidinho, que a gente já passou um pouquinho, né? Tem bastante essas coisas, bastante essa ideia de pecado existindo aqui na Terra e que os portugueses levavam essa verdade aqui, essa verdade de Deus, essa verdade católica, dos bons costumes, porque os índios não tinham costume nenhum aqui, não tinham voz, não tinham nada, eles não existiam, eles eram pedaços de carne para eles implementar ideias, né? Inclusive essa ideia de índio folha branca, né, a maior prova dessa violência da colonização que teve, e é bem diferente agora, a maneira um pouco curiosa, né? Como a literatura de relatos de viagem, aqueles cantos, aqueles crônicas de descobrimento, né, dos viajantes do Léry e do Staden, de certa forma conseguiam ser mais inocentes e mais inofensivas. Assim, por mais que montavam essa ideia imaginária do Brasil, assim, conseguiam ser menos ofensivas do que essa, que completamente apagava e tentava moralizar através da literatura, assim, esses comportamentos em cima dos povos que estavam aqui. Enfim, gente, acho que por hoje é isso, porque a gente já passou. A gente pode dar retomada um pouquinho, assim, na aula que vem. Acabamos o slide de novo. A gente tem que adicionar aqui o e-mail do Matheus aqui no final. Para quem chegou um pouco depois, esse é o Matheus. Ele vai ser o monitor da cadeira, gente. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, indagação, nos chamem. João tem que parar a gravação.